Vocês querem aprender agora a fazer sacrifício perfeito? Aprendam. Solta aí, Tânis. Preste atenção na história, gente, tanto lá como aqui. Se alguém aqui tinha dúvida do que é sacrifício perfeito, aprenda a fazê-lo nesta manhã. Volta na primeira página, Tânis, por favor. 3 conselhos é o nome da história. Um casal de jovens recém-casados era muito pobre e vivia de favores num sítio do interior. Um dia o marido fez a seguinte proposta para a esposa: querida, eu vou sair de casa, vou viajar para bem longe, arrumar um emprego e trabalhar até ter condições para voltar e dar-te uma vida mais digna e confortável. Não sei quanto tempo eu vou ficar longe, só peço uma coisa: que você me espere e enquanto eu estiver fora, seja fiel a mim, pois eu serei fiel a você. Assim sendo, o jovem saiu, andou muitos dias a pé, até que encontrou um fazendeiro que estava precisando de alguém para ajudá-lo em sua fazenda. O jovem chegou e ofereceu-se para trabalhar. No que foi aceito, pediu para fazer um pacto com o patrão, o que também foi aceito. E o pacto foi o seguinte: me deixe trabalhar pelo tempo que eu quiser, e quando eu achar que devo ir embora, o Senhor me dispensa das minhas obrigações. Eu não quero receber o meu salário. Peço que o Senhor o coloque na poupança até o dia em que eu for embora. No dia em que eu sair, o Senhor me dá o dinheiro e eu sigo o meu caminho. Para aí, Tânis. Primeiro sacrifício dele, mas também olha a audácia dele. Para ter coragem de fazer o pedido audacioso que ele fez, ele tinha que ter coragem de fazer, sabe? Ele caprichou no pedido, viu o que ele falou? O Senhor vai me empregar pelo tempo que eu quiser. Não é pelo tempo que o patrão quer, não. É pelo tempo que ele... Assim também somos nós. A gente chega na igreja cheio de quê? De exigência para Deus, né? Quantas exigências a gente traz para Jesus, né? Eu quero que o Senhor mude isso, eu quero que o Senhor mude aquilo. Mas e a nossa parte, como é que fica? Olha a coragem dele. Não é qualquer um que tem coragem de fazer isso, não. Primeiro pediu ao cidadão para aceitar ele o tempo que ele quisesse. Depois ainda disse: não quero o meu salário. Aí ele fez o sacrifício. Não importa se eu vou trabalhar 15, 20 anos, não precisa me pagar. Quando eu for embora você me paga. Como é que se chama isso? Sacrifício. Porque quem é que consegue trabalhar sem receber? Então aí a gente já identifica o primeiro sacrifício dele na história. Vamos lá. Tudo combinado. Aquele jovem trabalhou durante 20 anos sem férias e sem descanso. Depois de 20 anos chegou para o patrão e disse: patrão, eu quero meu dinheiro, pois estou voltando para minha casa. O patrão então lhe respondeu: tudo bem, afinal fizemos um pacto e eu vou cumpri-lo. Só que antes quero lhe fazer uma proposta. Tudo bem? Eu lhe dou o dinheiro e você vai embora. Ou lhe dou 3 conselhos e não lhe dou o dinheiro e você vai embora. Se eu lhe der o dinheiro, não lhe dou os conselhos. Se eu lhe der os conselhos, eu não lhe dou o dinheiro. Vá para o seu quarto, pense e depois me dê o quê? Como é que se chama isso? Voto consciente. Porque Deus não quer que a gente faça nada na empolgação. Jesus não quer que o Senhor faça nada no desespero. Saia pegando envelope de qualquer jeito, se comprometendo em coisas que você não tem certeza de que vai ser fiel. Por isso que o patrão disse para ele: vai para o teu quarto, pensa e depois me dá o quê? Pensa se você quer fazer. Você não é obrigado. Pensa. Vamos ver o que ele pensou? Ele pensou durante 2 dias. Procurou o patrão e disse-lhe: quero os 3 conselhos. O patrão novamente frisou: se eu lhe der os conselhos, não lhe dou o dinheiro. E o empregado respondeu: eu quero os conselhos. Em outras palavras, eu estou pronto para fazer o sacrifício. Eu estou disposto a provar que não tenho o meu coração no dinheiro e que entendo que nem tudo na vida é o quê? Ele conseguiu entender que a direção que ele ia receber do patrão era superior ao dinheiro. Se ele conseguiu crer nisso no que se refere ao homem, como é que você não vai crer nisso em relação a Deus? Porque na hora em que vocês estiverem fazendo o seu sacrifício perfeito, vocês estarão trocando o dinheiro pela direção de quem? E vão sair do altar com a mente dirigida pelo Espírito Santo. Pode ter certeza disso. Vamos ver o que aconteceu. O patrão lhe falou: vamos lá, olha os conselhos. Primeiro, nunca tome atalhos em sua vida. Caminhos mais curtos e desconhecidos podem custar o quê? Em outras palavras, você não é obrigado,
Mas se quer vencer e se manter vivo, use sempre o caminho do quê? Do sacrifício. Não o caminho das águas, não os atalhos, das facilidades. O caminho certo é o caminho do sacrifício. Esse foi o primeiro conselho. Segundo, nunca seja curioso para aquilo que é mal, pois a curiosidade para o mal pode ser o quê? Guarda os 3 conselhos para você entender depois. Terceiro conselho, nunca tome decisões em momentos de ódio ou de dor, pois você pode se arrepender e ser o quê? Tarde demais. Guardar os 3 conselhos? Não pegar atalho, vencer a curiosidade, correto? E o terceiro conselho, nunca tomar decisões no calor da emoção. Nunca. Vamos ver o que aconteceu. Após dar os conselhos, o patrão disse ao rapaz que já não era tão jovem assim: aqui você tem 3 pães. Esses 2 são para você comer durante a viagem, e esse terceiro é para comer com sua esposa quando chegar à sua casa. O homem então seguiu seu caminho de volta, depois de 20 anos longe de casa e da esposa que ele tanto amava. Após o primeiro dia de viagem, encontrou um andarilho que o cumprimentou e lhe perguntou: para onde você vai? Respondeu: vou para um lugar muito distante que fica a mais de 20 dias de caminhada por essa estrada. O andarilho disse-lhe então: rapaz, esse caminho é muito longo. Eu conheço um atalho que é 10 e você chega em poucos dias. O rapaz contente começou a seguir pelo atalho quando lembrou-se do primeiro conselho. Então voltou e seguiu o caminho normal. Dias depois soube que o atalho levava a uma emboscada. Depois de alguns dias de viagem, cansado ao extremo, achou uma pensão à beira da estrada onde pôde hospedar-se. Pagou a diária e após tomar um banho deitou-se para dormir. De madrugada acordou assustado com um grito estarrecedor. Levantou-se de um salto só e dirigiu-se à porta para ir até o local do grito. Quando estava abrindo a porta, lembrou-se do segundo conselho. Voltou-se, deitou e dormiu. Ao amanhecer, após tomar café, o dono da hospedagem lhe perguntou se ele não havia escutado gritos durante a noite. E ele respondeu que sim. O hospedeiro perguntou-lhe se ele não estava curioso a respeito, e ele respondeu que não. O hospedeiro prosseguiu: você é o primeiro hóspede a sair vivo daqui, pois meu filho tem crise de loucura, grita durante a noite, e quando o hóspede sai, mata-o e enterra no quintal. Bendita a hora que ele venceu a curiosidade, hein? Vai prestando atenção. O rapaz prosseguiu sua longa jornada, ansioso por chegar à sua casa, depois de muitos dias e noites de caminhada. Já ao entardecer, viu entre as árvores a fumaça de sua casinha. Andou e logo viu entre os arbustos a silhueta de sua esposa. Agora Deus abençoou ela também, né? Porque se ela conseguiu manter o corpo com 20 anos, né? Isso é um presente de Deus, né? Porque reconhecer a mulher pelo corpo, né? Estava anoitecendo, mas ele pôde ver que ela não estava só. Andou mais um pouco e viu que ela tinha entre as pernas um homem a quem estava acariciando os cabelos. Está amarrado, gente. Depois de 20 anos, o cidadão volta e pega a mulher com um homem entre as pernas, acariciando o cabelo dele. Olha o que ele fez. Quando viu aquela cena, seu coração se encheu de ódio e amargura e decidiu-se correr de encontro aos dois e a matá-los sem piedade. Respirou fundo, apressou os passos, quando lembrou-se do terceiro conselho. Então parou, refletiu e decidiu dormir ali aquela noite mesmo e no dia seguinte tomar uma decisão. Ao amanhecer, já com a cabeça fria, ele pensou: não vou matar minha esposa e nem o amante. Vou voltar para o meu patrão e pedir que ele me aceite de volta. Só que antes quero dizer à minha esposa que eu sempre fui fiel a ela. Dirigiu-se à porta da casa e bateu. Quando a esposa abre a porta e o reconhece, se atira em seu pescoço e o abraça afetuosamente. Ele tenta afastá-la, mas não consegue. Então, com lágrimas nos olhos, ele diz: eu fui fiel a você e você me traiu. Ela, espantada, lhe responde: como? Eu nunca lhe traí. Esperei durante esses 20 anos. Ele então lhe perguntou: e aquele homem que estava acariciando ontem ao entardecer? Aquele homem é nosso filho. Quando você foi embora, descobri que estava grávida. Hoje ele está com 20 anos de idade. Então o marido entrou, conheceu, abraçou o filho e contou-lhes toda a sua história enquanto a esposa preparava o café. Sentaram-se para tomar café e comer juntos o último dos 3 pães. Lembra dos 3 pães? Após a oração de agradecimento, com lágrimas de emoção, ele parte o pão e, ao abri-lo, encontra todo o seu dinheiro e o pagamento por seus 20 anos de dedicação. Deixa eu te fazer entender a história. Posso fazer? O patrão nunca quis ficar com o dinheiro dele. A impressão que o diabo quer que a gente tenha na fogueira santa
é de que o bispo, o pastor ou a igreja estão querendo tomar o nosso. E eu pergunto, Deus vai tomar teu dinheiro para quê? O que você vai dar a Deus que Ele já não tenha em abundância, sendo Ele o dono de todo ouro e de toda prata? Então, bispo, por que a gente vai fazer sacrifício na fogueira? Para ficar claro aonde está o teu coração, só por isso. Para ficar claro de quem é que você vive na dependência, de Deus ou do dinheiro? O que o patrão queria era ensinar a ele na prática que o dinheiro é muito bom, mas não resolve tudo. Se o patrão dá o dinheiro a ele e diz a ele que ele estava com o dinheiro, e eu pergunto, e ele não desse ouvido aos 3 conselhos? Ele não ia dar ouvido, ele não ia ouvir. Ele só recebeu direção porque fez o quê? Sacrificou e abriu mão do que tinha. Se ele não abre mão do que tinha, não teria recebido direção. Se ele não recebe direção, já teria morrido na primeira emboscada, porque aquele atalho já era uma armadilha para tirar a vida dele. Então, na realidade, o que Deus queria mostrar ali na prática, para mim e para você, é que se você sacrificar o que você tem, mais cedo ou mais tarde, isso volta para você. O salário de que ele abriu mão lá atrás, voltou ou não voltou para ele? O que você vai deixar ali no altar domingo que vem, vai voltar para você. Com uma pequena diferença, pequenininha. O patrão devolveu tudo que ele deixou. Com Deus é o contrário, porque nem se Deus quisesse, Ele teria para te dar menos do que você tem para dar a Ele. Quando o que você der no altar voltar para você, volta multiplicado. Dê para Jesus uma forte salva de palmas, porque é o que vai acontecer com você.